E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tô de vocês, né? Que saudade que eu tô de dar aula pessoalmente pra vocês, né? A gente vai para mais um vídeo aí. Esse vídeo tem novidades, né? A primeira novidade, acho que vocês perceberam que vocês estão me vendo agora, né? Tô conseguindo usar a câmera do meu celular como webcam, acho que vai dar certo. Eu queria muito que vocês comentassem no vídeo do YouTube se a imagem tá boa, se tá sincronizada a imagem, áudio. E tem uma outra novidade, acho que vocês podem ouvir. Olha que delícia! Tem uma musiquinha de fundo, né? Parece música do Sexy Time, para quem entende a referência, mas não é isso, tá? Mas é uma musiquinha para a aula ficar um pouco menos monótona, né? Para vocês não ficarem ouvindo só a minha voz, enfim, para deixar o clima um pouquinho mais gostoso, para a gente relaxar um pouco. E precisa relaxar porque o tema da aula de hoje não é um tema para se relaxar, é um baita de um tema importante, um baita de um tema difícil, inclusive de se compreender, que é o modo de produção capitalista, tá? E para ser um pouco hipócrita, né, e contraditório, eu vim aqui com a minha camiseta do Batman, né, que é alguém que bebe da fonte do capitalismo, luta contra o crime, mas é um bilionário, então de uma forma ou de outra ele produz as mazelas do capitalismo, né? Enfim, mas isso é uma discussão para outro dia, a gente fala outro dia disso, não é na aula de hoje que a gente vai discutir, né? E eu já queria adiantar para vocês, realmente a aula de hoje é uma aula densa, tá? É uma aula com muitos conceitos complexos de se entender, então eu já recomendo a vocês façam pausas no vídeo para fazer anotação, voltem o vídeo se for necessário. Não é de maneira nenhuma uma aula simples, tá bom? É uma aula que vai dar trabalho de entender. É uma aula com muitos conceitos e vocês podem ver aí que eu coloquei para vocês, modo de produção capitalista, teoria marxista, tá? A gente podia falar de N teorias sobre o capitalismo, a teoria que eu vou usar para vocês é a teoria que na minha visão é de quem melhor definiu o que é o capitalismo, que foi Karl Marx, tá? Lá no século XIX ele escreveu sobre o capitalismo e para mim ele definiu muito bem o que é o capitalismo, é o maior crítico teórico do capitalismo e é quem melhor definiu o funcionamento desse sistema. Tá? Muita gente fala, mas fulano refutou. Esse negócio de refutar é bobagem. Tá? Eu posso falar que eu refutei e acabou. Né? Mas enfim, esse negócio de refutar é muito relativo. Tá bom? Então a gente vai falar da teoria marxista a respeito do modo de produção capitalista. Então, como é que funciona o capitalismo, tá bom? Pra gente começar, eu queria deixar com vocês uma frase. Queria inclusive que vocês refletissem sobre essa frase, anota aí, vai pensando, deixa ela num cantinho, vai pensando sobre essa frase ao longo do nosso vídeo. Lá no final a gente vai voltar nisso, né? A gente vai comentar de novo essa frase, que é: capital é valor que se valoriza por si e para si, porque afinal, quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando, né, do funcionamento da sociedade em função do capital. Então a gente vai ter que fazer uma discussão em torno disso, o que é isso necessariamente, né? Então entendam isso e reflitam sobre isso. Capital é valor que se valoriza por si e para si, tá? Então muito bem. Não vou explicar agora o que significa isso. Lá no final a gente vai discutir melhor, na outra aula, né? A gente vai discutir melhor, mas fiquem com essa frase aí para reflexão de vocês. Então, para começar, né, a gente precisa falar do capitalismo olhando um pouquinho para a propriedade privada, né? Entendendo a propriedade privada, que vai ser um dos pilares fundamentais de funcionamento dessa sociedade. Aí eu trago uma definiçãozinha para vocês. Capitalismo é o modo de produção em que os recursos econômicos, e lembra que economia não é só troca, não é só comércio, tá? A gente normalmente fala de economia como sendo a administração dos bens, né, materiais, principalmente uma sociedade, que ela precisa para sobreviver, para se reproduzir, tá? Então o capitalismo é um modo de produção em que os recursos econômicos se tornam propriedade privada, ou seja, indivíduos detêm de maneira particular os modos de produção. Então, se por muito tempo a gente teve modos de produção de certa forma coletivos, né? Você era um possuidor de uma terra, você usava uma terra, mas ela não era necessariamente sua, ela pertencia a um reino, a um imperador, a um faraó. A gente está falando agora de um modo de produção
em que a propriedade privada, pensando, ou melhor, em que os meios de produção, vou pensar no meio mais elementar, no meio mais básico, que é a terra, ele pertence a alguém, a uma pessoa, né? Inclusive, se a gente pensar na sociedade de hoje, né, na grande parte do mundo, os meios de produção, a propriedade privada, eles são inalienáveis. Tá bom? Mas cuidado que quando a gente fala de propriedade privada, tem muita gente que se assusta, né? Fala, mas tá certo, porque a minha casa é minha propriedade privada. Mas não é disso que a gente tá falando. Quando a gente fala nesse sentido de propriedade privada no capitalismo, a gente tá falando de uma propriedade que seja capaz de gerar capital, de gerar rendimentos. Não é a sua casa, não é o seu Celta financiado em 60 vezes. Né? A gente está falando ali de propriedade privada, nada contra quem tem Celta, foi só um exemplo besta, mas enfim. A gente está falando de quem possui, portanto, um meio de produção, um meio para se produzir mais capital. Tá? É isso que é a propriedade privada e essa é a grande crítica do Marx. Né? Ele vai colocar aí como ponto central, gerador de desigualdade, enfim, a propriedade privada dos meios de produção. Né? Acabou ficando incorreto aí no slide, está escrito modos de produção, né, aqui, mas é meios de produção, tá bom? Mas esse é um errinho simples aí, tá? E aí a gente consegue fazer uma oposição dentro do sistema capitalista. A gente tem, portanto, nesse modelo de sociedade, de um lado, possuidores dos meios de produção, que a gente chama de capitalista, né? Então, se você se diz capitalista, mas não possui nenhum meio de produção, você não é capitalista. Porra nenhuma, né? Você é baba-ovo só, mas capitalista é quem detém meio de produção, tá? Então, o meio de se produzir mais capital. E pessoas que vendem a sua força de trabalho, né? Pessoas que não possuem mais nada, que são totalmente despossuídos, né? E não possuem mais nada além da própria força de trabalho. Ah, mas eu tenho uma casa, né? Eu tenho um Corolla quitado, meu nem é financiado, eu tenho propriedade privada, mas não é dessa propriedade que a gente está falando. Né? A gente está falando de meios de produção, tá? Então, se você vende a sua força de trabalho, sinto lhe informar, mas você é classe trabalhadora. Ah, mas eu ganho bem. Não importa, não importa. Você vende a sua força de trabalho, você é classe trabalhadora, você não é possuidor, portanto, dos meios de produção, você simplesmente se vende e você depende aí do comando de alguém que detém esse meio de produção. Claro que a gente tem os que a gente chama de profissionais liberais, né? Médicos, por exemplo, advogados, enfim, pessoas que controlam melhor o próprio ritmo de trabalho, não trabalham necessariamente para alguém, mas isso é uma outra questão, é algo um pouco mais complexo, tá? Então a gente consegue fazer essa divisão entre possuidores dos meios de produção e pessoas que não detêm meios de produção, tá? Isso é um ponto inicial fundamental para você compreender necessariamente o que é o capitalismo, o que é o modo de produção capitalista, tá? Bom, e aí o que é capital? Né? Capital não é dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro guardado lá na minha conta, então eu tenho um capital. Não, isso não é capital, tá? Capital é algo que possa gerar um capital adicional, um valor adicional, você pode até chamar de um dinheiro adicional. Por exemplo, quando você tem uma terra, né, e essa terra produz alguma coisa, ela pode gerar aí, periodicamente um valor adicional. Mas se você tem uma casa, a casa em que você mora, ela não te gera valor nenhum. Né? É simplesmente você cumprindo aí uma necessidade básica que é moradia, tá? Ela não te gera nada. Ah, eu tenho um carro, né? Meu carro é meu capital. Não, seu carro não é capital. O seu carro é um bem, né? É apenas um bem que você possui, tá? Ele não te gera nada, a não ser que você tenha uma frota de carros, que você alugue para alguma coisa, ou que você preste serviço com eles para alguma coisa, e aí sim eles se tornam geradores de capital. Isso não é capital, tá? Então esse é o ponto. Então o capital, ele é gerador de capital adicional, você só gera dinheiro através do capital. Tá? Então, espero que esses exemplos tenham deixado muito claro a ideia de capital, né? Então, se você tem, por exemplo, um maquinário, né, que você utiliza numa fábrica, esse maquinário periodicamente, diariamente, ou semanalmente, mensalmente, produz ali uma série de produtos, né, que vão ser disponibilizados no mercado e eles vão gerar um valor adicional, um capital adicional para você. Essa ideia a gente vai desenvolvendo melhor ao longo dessas nossas duas aulas sobre o modo de produção capitalista, tá? Bom,
Nesse modo de produção capitalista é muito importante que a gente entenda o papel da mercadoria, né? A grande função do capitalista é gerar valor, né? Gerar mais capital, e ele faz isso, entre outras coisas, através da mercadoria. Então a circulação da mercadoria na sociedade, no mercado, ela é importante para a geração de capital. Não é o fim do capital, não é a finalidade última do capital, mas é um caminho para que isso aconteça, tá? E aí a gente tem que entender algumas coisinhas um pouco complexas a respeito do que é a mercadoria, do que ela simboliza, tá? Vocês acabaram de ouvir meus cachorros aí, né? Isso acontece quando a gente não grava em estúdio, né? Tô gravando na minha casa, isso é amador, mas enfim. A mercadoria, vamos voltar, né? A mercadoria, ela basicamente ela tem que satisfazer necessidades humanas, né? Uma coisa ela só se torna mercadoria quando ela tem alguma utilidade, quando ela satisfaz alguma coisa, né? Então assim, um objeto, por exemplo, telefone, né? Ele pode se tornar uma mercadoria a partir do momento que ele está satisfazendo certas necessidades e que tem pessoas dispostas a pagar alguma coisa por ele, né? E aí Marx ele vai dividir para a gente os valores da mercadoria em duas partes. Ele vai falar que uma mercadoria ela tem valor de uso e valor de troca, tá? O valor de uso basicamente é o quê? É utilidade. Só qual que é o problema? A utilidade de uma coisa, ela pode ser relativa para uma pessoa ou para outra pessoa, né? Por exemplo, a gente já teve sociedades antigas em que o ouro era extremamente valorizado. A nossa sociedade valoriza bastante o ouro, né? O ouro é um metal bastante caro, mas existiram sociedades em que o ouro não valia nada, elas não usavam, não conheciam. Então se você chegasse nessas sociedades com um caminhão de ouro, isso não teria significado nenhum, né? Então quando a gente pensa aí no valor de uso, na utilidade, ele é bastante relativo, né? Ele pode variar de uma pessoa para outra, de uma civilização para outra. Por exemplo, né? Qual é a utilidade? Vamos pensar aí. Qual é a utilidade hoje de um iPad, né? Tem um iPad Pro que custa em torno de 10 mil reais, né? Qual é o valor de uso que ele tem? Para mim, pouquíssimo, né? Tudo que ele faz, toda a potencialidade dele, para mim não significa muita coisa, porque ele não me tem utilidade, ou ele tem muitas funções que não são úteis para mim. Agora, para outras pessoas ele pode ter um valor de uso muito grande. Então, o valor de uso de uma mercadoria ele é completamente relativo, tá? Agora, qual é o grande ponto? O valor de troca, a equivalência entre diferentes mercadorias. Vamos pegar alguns exemplos aí. Acabei de falar para vocês de um iPad de 10 mil reais. Vamos pensar em outra coisa que valha 10 mil reais. Por exemplo, um Celta. Você vai falar, nossa, tá pegando no pé de quem tem o Celta. Foda-se, vamos falar do Celta, né? Eu quero falar do Celta, posso falar do Celta, o vídeo é meu, eu vou falar do Celta. Então um iPad, né, novo pode chegar no valor de 10 mil reais, talvez tenha até algumas versões mais caras, enfim. E ele equivale ao valor de troca de um Celta, sei lá o ano, mas tem Celta que vale 10 mil reais. Então a gente tem duas mercadorias com funções diferentes, né, com utilidades diferentes. Ninguém anda num iPad, né, e ninguém trabalha num Celta da forma como trabalharia num iPad, tá? Então eles têm valores de uso completamente diferentes, mas eles podem ser equiparados a partir dos seus valores de troca, tá? Então o que o Marx vai mostrar para a gente? O valor de troca das mercadorias, então a quantidade de valor aplicado ali de trabalho, a gente vai falar melhor disso, permite a comparação, a equiparação social das mercadorias. Tudo bem? Você confronta uma mercadoria com outra a partir do seu valor de troca. Mas é óbvio que a gente não sai na rua aí, vê um iPad e fala, pô, me interessei, tô precisando desse iPad. Chega com um Celta na loja, né, para comprar esse iPad. Então, normalmente, se atribui aí na história, se atribuiu uma mercadoria equivalente geral, né, que a gente costuma chamar de moeda. Tá? Hoje a gente tem o dinheiro que é usado para isso. Tá? Então o dinheiro seria a mercadoria equivalente para todas as outras. Então a gente não fala que um iPad custa um Celta ou que um Celta custa um iPad.
né? Ou que, sei lá, um iPad custa meio Gol 2010, sei lá, tô imaginando algumas coisas aqui, mas a gente fala de valores, de dinheiro, né? Então, um Celta custa 10 mil, o iPad custa 10 mil, né? Então, assim, a gente utiliza o dinheiro como uma mercadoria equivalente. E aí, qual que é o valor de uso do dinheiro, se você for parar para pensar? Praticamente nenhum, né? O valor de uso do dinheiro é praticamente nenhum. O que você faz com um pedaço de papel, né? A nota, a não ser comprar, a não ser usá-lo como valor de troca? Nada, né? Você vai escrever naquilo, o papel é pequeno, não usa para muita coisa. Então o seu valor de uso é diferente do seu valor de troca, tá? Isso é um conceito que vai se mostrar importante para o Marx, tá? No desenvolvimento da sua teoria em relação ao capitalismo, tá bom? E o Marx vai entender que toda mercadoria ela tem um trabalho aplicado a ela, tá? Que é o que vai definir o seu valor. Então, o valor da mercadoria é diretamente proporcional ao tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Porque você vai falar, bom, quanto tempo leva, por exemplo, vamos pensar em algo muito básico, quanto tempo leva para se produzir um par de sapatos? Sei lá, um dia, chutei. Ah, mas eu faço em 10 horas, fulano faz em 14. Como é que a gente vai medir? Porque o tempo de trabalho para um é diferente do tempo de trabalho para outro. É aí que tá. É por isso que o Marx ele vai usar essa expressão de tempo de trabalho socialmente necessário para se produzir alguma coisa. É como se você pensasse num tempo de trabalho médio, tá? Então qual que é a média de tempo que se usa para produzir alguma coisa? Quanto tempo de trabalho está aplicado àquela mercadoria? Então é isso que é o valor da mercadoria. O valor, portanto, é proporcional ao tempo de trabalho para que ela seja produzida, né? Quanto mais tempo você leva para produzir uma coisa, mais cara ela é. Você vai pensar, pô, mas tem coisa que é rápida de se produzir, com as máquinas hoje são muito caras. Mas tem toda uma escala de trabalho, né? Uma rede de trabalho em torno daquilo, né? Seja de pesquisa tecnológica, seja de extração de minérios para se produzir uma tecnologia, por exemplo, estamos pensando aí na questão de um celular, de um tablet, por exemplo, né? Tem o trabalho aplicado diretamente nos componentes, enfim, tem toda uma rede de trabalho, então envolve todo um tempo de trabalho social para se produzir algo, não é só a produção final ali, mas todos os seus componentes, todos os seus detalhes, pesquisa, propaganda, né, o marketing em torno daquilo, enfim, tem toda uma rede de trabalho aplicada que, segundo Marx, é isso, é esse trabalho que vai ser o definidor, portanto, do valor de uma mercadoria. Ele não está falando de preço, ele está falando de valor, é uma outra coisa mais complexa, a gente não vai discutir hoje, mas é isso que ele fala. Tá? Então o valor de uma mercadoria é diretamente proporcional ao tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la, tá bom? Bom, espero que esteja ficando claro até aqui para vocês, tá? Lembrando de novo, se precisar, pausa o vídeo, tá? Anota o que você está entendendo, volta se for necessário, tá bom? Muito bem. E aí vamos entender como dinheiro se transforma em capital, porque dinheiro não é necessariamente capital. Dinheiro pode vir a ser capital, né? Mas não são coisas iguais, tá bom? Existe um esquema que Marx demonstra em relação à geração de mais dinheiro, né, que está aí no slide para vocês, que é o DM'. D sendo o dinheiro e o M a mercadoria. E o D' é o dinheiro mais um dinheiro adicional. Mas como é que surge isso? É por mágica, né? É misticismo, enfim, é bruxaria? Como é que esse D vira D', né? Então, é charlatanismo, é roubo, porque eu vou lá, eu compro esse telefone, paguei, sei lá, acho que R$80, né, no aparelho de telefone, é um telefoninho fixo, comprei por R$80 e eu vou ser sacana, vou achar uma pessoa que não sabe que dá para comprar ele no mercado por R$80, eu chego e falo, meu, esse telefone é muito bom, ele é super durável, o áudio dele é bom, enfim, ele faz milhões de coisas, ele custa bastante, mas eu te vendo ele apenas por 120, e aí eu tenho R$40
como esse dinheiro adicional. É dessa forma que o capitalismo realmente funciona? Não é, né? Até é, tem gente que faz isso, mas enfim, não é a forma natural de existência do capitalismo. Seria uma forma burra, né? E ele não sobreviveria, porque as pessoas conversam, as pessoas sabem, elas pesquisam média de preço. E aí quem trabalha dessa forma, né, não sobreviveria necessariamente, tá? Esse seria um trabalho de um comerciante inicial, enfim. Mas não é dessa forma que o capitalismo ele existe, que ele se reproduz, que ele se cria, né? Então, da onde que vem esse dinheiro adicional? Porque essa fórmula está correta. Dinheiro, você compra a mercadoria, essa mercadoria é vendida por um dinheiro, e isso gera, na verdade, um dinheiro adicional. Mas de onde é que vem isso, né? E aí o que ele coloca pra gente também. Se não assume a forma de mercadoria, o dinheiro não se torna capital. Isso leva a gente a entender o quê? Se a pessoa ela ganha dinheiro, e guarda esse dinheiro, não coloca esse dinheiro em circulação, ela não é capitalista, né? Ela não está contribuindo para a sobrevivência, para a reprodução do capitalismo. Por quê? Se o dinheiro ele não assume a forma mercadoria, ele não consegue virar, se o D não assume a forma M, que aí está no esquema de vocês, ele não vira delinha. Se o dinheiro não assume forma mercadoria, ele não vira dinheiro, mais um dinheiro adicional, né? Então, o capitalismo, ele só existe, ele só sobrevive quando o dinheiro é colocado em circulação. E aí, em circulação, esse dinheiro passa a se tornar capital. Então, dinheiro não é a mesma coisa que capital, tá? Então, ele pode se tornar capital, mas não necessariamente ele é capital, tudo bem? Não são aí sinônimos, tá bom? Então isso é importante que se entenda. Essa relação DMD', né, é a relação de circulação do capital, tá bom? Circulação de dinheiro. Mas é claro, a gente precisa compreender um pouquinho melhor como é que a gente chega nesse D', tá? Como é que a gente chega nesse ponto aí. E isso se dá através da criação de valor. E tem um trechinho do Capital, livro mais célebre do Marx, tá? O livro 1 do Capital. O livro tem 1000 páginas mais ou menos, aí são 3 livros desse tamanhão, tá? E ele diz o seguinte pra gente: para extrair valor do consumo de uma mercadoria, nosso possuidor de dinheiro, ele não chama de capitalista, repara, o possuidor de dinheiro teria de ter a sorte de descobrir no mercado, no interior da esfera de circulação, uma mercadoria cujo próprio valor de uso possuísse a característica peculiar de ser fonte de valor, ou seja, de ser geradora de valor, cujo próprio consumo o possuidor do dinheiro encontra no mercado uma tal mercadoria específica, a capacidade de trabalho ou a força de trabalho. O que o Marx está contando para a gente aqui então? Que existe, né, então, uma forma de se extrair valor do consumo de uma mercadoria. O possuidor de dinheiro precisa só encontrar essa mercadoria, descobrir que mercadoria é essa. E ele conta pra gente, né, que essa mercadoria é força de trabalho. Então, segundo Marx, a única forma de se gerar valor em cima de alguma coisa é através do trabalho, né? Então, aquele DMD', o D' é gerado, portanto, dessa forma, através do trabalho. Tudo bem? Imagina a seguinte situação. Você tem o dinheiro, você compra algodão e você quer que esse algodão vire tecido, porque através do tecido ele vai virar um dinheiro com valor maior, né? Vamos colocar um exemplo tosco. 1 quilo de algodão é muito mais barato do que 1 quilo de tecido. Claro que ninguém compra tecido por quilo, mas é só uma comparação, tá? Então, da onde saiu esse D'? Da onde saiu esse dinheiro adicional do algodão? Ele vem do trabalho. Segundo Marx, ele vem do trabalho, tá? Então, somente o trabalho, ele é gerador de valor dentro do modo de produção capitalista, segundo Karl Marx, tá bom? E aí ele fala um pouquinho do trabalho pra gente aqui também. Ele diz o seguinte: por força de trabalho ou capacidade de trabalho, entendemos o complexo das capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade, na personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo, tá? Então olha que interessante, ele fala que o trabalho, né, é colocar em prática as capacidades físicas e mentais. Então, por exemplo,
um intelectual, um pesquisador, ele também produz trabalho. Um professor em sala de aula, quando discute com seus alunos, ele também produz trabalho porque ele está usando a sua capacidade física, ou desculpa, a sua capacidade mental, tá? Mas é claro, repara, produzindo valores de uso, produzindo algo, portanto, que tenha utilidade. Se eu, como professor, chegar numa sala de aula e começar só a contar piada, 50 minutos só contando piada, falando bobagem, isso não é valor de uso. Então não é considerado trabalho. Por quê? Porque não tem utilidade para quem está consumindo aquilo. Enquanto o professor, se espera que de alguma forma eu gere conhecimento em sala de aula, produza conhecimento, enfim, isso é uma discussão ampla, mas é mais ou menos por aí. Esse seria, portanto, o valor de uso da mercadoria trabalho do professor. Então olha que louco, trabalho é mercadoria. A mercadoria tem valor de uso, tá bom? Então precisa ter valor de uso, precisa ter utilidade. Não adianta eu chegar, sei lá, numa obra, vamos supor que eu seja um pedreiro, eu chego numa obra, em vez de levantar um muro, eu começo com uma marreta a quebrar tudo que foi construído. Estou usando minha capacidade física, mas não estou gerando valor de uso, porque não é essa a utilidade do trabalho que se espera de mim. Se espera que eu construa e não que destrua. Então não tem valor de uso aplicado aqui. Tudo bem? Então é dessa forma que o trabalho ele é gerador de valor, tá? Tudo bem? Espero que esteja ficando claro para vocês até aqui, tá bom? Muito bem. E aí, para a gente encerrar a primeira parte, né, nossa primeira aula sobre essa discussão do modo de produção capitalista, Marx ele também conta para a gente que o capital ele se divide em duas partes, tá? Que a gente tem diferentes tipos de capital e é importante, aqui a gente está num ponto crucial da nossa discussão, porque a partir daqui que a gente vai começar a compreender o desenvolvimento do capital, a sua sobrevivência, as suas contradições, inclusive, tá? Segundo Marx, existe capital constante, composto, portanto, pelos bens materiais, e capital variável, trabalho. Os bens materiais do capital, por exemplo, imagina uma fábrica, né? Os bens materiais do capital constante, né, seria o maquinário, os insumos de produção que você tem, por exemplo, a lâmpada que você usa para iluminar o local, consequentemente a energia que é aplicada nela, o gasto que você tem para manter a luz acesa, isso é considerado capital constante. A água consumida pelos trabalhadores, né, isso é considerado capital constante, tá? Então tudo isso entra no capital constante. Os computadores ligados pelo pessoal do RH, né, para fazer funcionar a folha de pagamento, contratações, etc. Então esses computadores também são capital constante, mesa, porta, todo esse tipo de bem material e de insumo produtivo é considerado capital constante, tudo bem? Ele está lá, ele é imóvel, ele não muda. Agora, existe um capital variável, que é trabalho, tá? E é aqui que vai morar a geração de valor, né, a produção de valor, a criação de valor. O capital variável, portanto, dentro dos capitais possíveis que um capitalista pode deter, é o trabalho. E aí, se toda a geração de valor, a gente viu no outro slide, se toda a criação de valor ela vem invariavelmente do trabalho, isso significa, portanto, que de todo o capital que se tem, a criação de mais capital, ela vem de um dos lados. Claro, o capital constante ele é importante, mas o capital constante não cria valor adicional, ele não gera valor adicional, tudo bem? Essa função fica a critério, fica a cargo, portanto, do capital variável, tá bom? A gente vai entender melhor essas relações na nossa próxima aula. A gente vai discutir melhor essa questão de como que o capital variável, como é que o trabalho cria valor, né? E por que não é o capital constante o criador de valor, tá? Portanto, toda geração de valor, toda criação de valor mora ali no capital variável, tá bom? Então a gente vai entender isso melhor na nossa próxima aula, tá bom? De novo, é uma aula densa, tá? Espero que tudo fique claro. Se você não entendeu alguma coisa, deixa no link do comentário, ou melhor, é difícil. Comenta no link do YouTube, né, o link do vídeo, que eu tento esclarecer isso de alguma forma,
tá? E quando a gente tiver o nosso encontro aí pela aula online, ao vivo, e guarda essas dúvidas sobre essa aula, especialmente que ela é mais complexa, tá? Traz isso para mim que a gente bate um papo aí ao vivo e eu tento explicar isso para você, tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Fique esperto porque na próxima aula tem uma atividade para vocês fazerem, tá bom? E é isso. Beijo para todo mundo. Nos vemos até outro dia.